Olá, queridos amigos e irmãos. Vamos iniciar agora uma nova série de vídeos de estudos que, como já tínhamos já anunciado na nossa leitura e estudo do livro de André Luiz Nosso Lar e também de O Livro dos Espíritos, nós iniciaremos agora, neste princípio de ano de 2021, o estudo mais sistematizado do Novo Testamento. Quando a pandemia se iniciou, e nós, por conta da quarentena, do distanciamento social, né, nós tivemos que nos manter isolados, e tanto na faculdade as aulas lá dadas eram online, e também começamos a gravar vídeos através do YouTube para as aulas do Caminheiros da Paz e também do grupo fraternal Hilarion. E isto nos proporcionou o antigo projeto, que era inicialmente do estudo de uma obra de despertamento espiritual, como assim nos traz este conceito Chico Xavier, nas cartas que ele dirigia ao Antônio Vantuil de Freitas, que era um ex-presidente, era naquela ocasião o presidente da Federação Espírita Brasileira, e foram reunidas pela Sueli Caldas Schubert no livro Testemunhos de Chico Xavier. Testemunho ali revela que, segundo a impressão dele, depois de estar com o seu mentor Emmanuel, ele é apresentado a André Luiz e ele fica durante 2 anos, antes de iniciarem a obra propriamente dita, O Nosso Lar, que é o primeiro livro de uma série conhecida como a série dos 16, ou os 13 da vida no mundo espiritual. Ele nos revela que ele tem essa sensação de serem Emmanuel, André Luiz e outros tantos, como o Dr. Bezerra de Menezes, né? Entidades espirituais muito ligadas ainda ao nosso planeta, mas intermediando os planos mais elevados da espiritualidade superior, ok? Então esta é a intenção nossa do estudo da obra de André Luiz, para todos nós termos esse despertamento da nossa vida espiritual, que é, no fundo, a realidade das nossas existências, ok? E com o andar da carruagem, nós fomos percebendo que tínhamos inscritos em nosso canal, que já passamos já, como já falamos aí dos 100 inscritos, né? Pessoas que não tinham ou não têm ainda muito conhecimento da doutrina espírita, questões como processos reencarnatórios, né? Falar de colônias espirituais, né? de comunicação mediúnica, né? Então, muitas pessoas não têm esta intimidade com a doutrina. Então, por inspiração, nós resolvemos dar início ao estudo de O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. E nós iniciamos esse estudo do O Livro dos Espíritos baseado nas questões estudadas por Chico Xavier em seu grupo, iniciando lá em 1959, e ao final destes estudos, em relação a algumas questões estudadas, ao final da reunião, Emmanuel, através da psicografia do Chico, trazia uma mensagem pertinente ao tema estudado, aquela questão. Então nós assim iniciamos esses estudos, olhando a questão no Livro dos Espíritos e a mensagem de Emmanuel. Agora, talvez por inspiração, nós temos que conosco a obra de André Luiz, e mesmo a de Emmanuel, mas mais particularmente agora que fazíamos a obra de André Luiz como despertamento espiritual, dando também o embasamento filosófico, religioso e científico
da doutrina espírita através do estudo de O Livro dos Espíritos, veio-nos à mente a necessidade do estudo maior da moral cristã, da moral de Jesus Cristo. E essa está contida para os nossos conhecimentos da atualidade no Novo Testamento. A Bíblia ela é dividida em dois grandes livros, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Testamento ele tem uma conotação de ser uma aliança. Então tem uma antiga aliança, que é a história do povo judeu, não é a história da humanidade, com certeza, mas é a história do povo judeu, que tem a base inicial nos 5 livros de Moisés, o Pentateuco de Moisés, e depois tem os capítulos seguintes dos profetas, dos reis, os salmos de Davi e os salmos de uma forma geral, que constituem um processo de uma antiga aliança, principalmente do povo judeu. A partir da vinda de nosso Mestre Jesus, que encarnou na Judéia, vem uma nova aliança, vem um novo testamento, que é colocado no mundo cristão como uma nova forma de ver as coisas. Tanto é que Jesus sempre nos afirmou que ele não vinha derrogar a lei e os profetas. A lei e os profetas são as leis contidas lá no Pentateuco de Moisés e as determinações vindas através de profetas, que nada mais eram do que médiuns, onde eles reencaminhavam o povo judeu à trilha moral que eles tinham que seguir, principalmente quando eles foram dominados por diversos povos, foram escravizados no Egito, lá na Babilônia. Então, estas leis eram respeitadas por Jesus, que dizia que não vinha destruí-las, mas lhe dar o cumprimento. E no nosso entender, mais do que o cumprimento, ele vem dar um aperfeiçoamento àquelas ideias, como nós vamos ver nessa série de estudos do Novo Testamento. Neste vídeo inicial, nas considerações iniciais sobre esse estudo, nós temos o Novo Testamento composto por 27 livros em si. Eles se iniciam com os 4 evangelistas, então tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, destes 4 evangelistas, 2 somente, que é Mateus e João, foram discípulos e apóstolos de Jesus, diretamente. Eles conviveram com o Mestre. Marcos teria sido mais um companheiro de Pedro, ele não conviveu com Jesus, e também fez, se eu não me engano, a primeira viagem com o Saulo de Tarso, que depois se transforma em Paulo de Tarso, e Lucas, um médico, que também era amigo de Saulo de Tarso. Curiosamente, é exatamente Lucas que vai dar a denominação de cristãos a todos aqueles que seguem a doutrina do Cristo. Inicialmente, lá atrás, mesmo após a ascensão de Jesus, o seu desencarne, da sua crucificação, eles são denominados de homens de caminho, onde eles têm a casa do caminho, onde eles acolhiam pessoas idosas, doentes, que não tinham recursos para se manter, ok? Bom, então, o Novo Testamento é composto por estes 4 evangelhos, do Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, na sequência, vem Atos dos Apóstolos, que é uma tentativa de Lucas mesmo de escrever o que os apóstolos, depois da partida de Jesus, fizeram. Então, é uma forma de um relato sobre os Atos dos Apóstolos, e ele foi escrito também por Lucas. Depois da conversão de Paulo,
Saulo para Paulo de Tarso, ele, nas suas viagens, implantam diversas igrejas, diversos centros cristãos de estudos, principalmente em sinagogas mesmo, ou quando não havia uma sinagoga em determinada localidade, na casa de alguém que o acolhia. E ele, quando preso, e ele, quando impossibilitado de fazer estas viagens e dar esclarecimento a estas igrejas fundadas, ele escreve as famosas epístolas. As cartas de Paulo são em número de 13, destinadas, aí como a gente vai ver, a diversos companheiros da qual ele participou da fundação destas igrejas. E tem também algumas outras cartas de apóstolos, como de João, de Pedro, de Tiago, do próprio, vejamos aqui, de Judas, não Iscariotes, é o Tadeu, certo? Então tem todas estas epístolas depois dos evangelhos, depois do Ato dos Apóstolos, tem todas essas cartas. E termina o Novo Testamento com o Apocalipse, escrito por João Evangelista, ok? Bom, a nossa intenção é fazer um estudo, não evidentemente tão amplo, vai ser bastante extenso, mas não detalhadamente de todo o Novo Testamento, porque nós vamos usar um sistema semelhante ao que estamos usando no estudo da doutrina espírita, iniciando pelo o livro dos Espíritos, né? Com acompanhamento de mensagens de Emmanuel, psicografadas pelo Chico Xavier. Tá? Antes até desses estudos do Chico, da obra de Kardec, que foram feitos a partir de 1959, depois tem o estudo do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno. Antes disso tudo, iniciando-se com a publicação em 1948 do livro Caminho, Verdade e Vida, nós temos que Emmanuel traz uma série de mensagens relativamente curtas, mas de uma profundidade de sentido a respeito de versículos extraídos exatamente do Novo Testamento. Tá? Então nós fizemos a compilação de todos os versículos que estão relacionados nessas obras de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinhas de Luz, que eu não tenho aqui fisicamente, mas eu tenho em PDF, em meio eletrônico, Fonte Viva. Essas quatro obras é muito conhecida no meio espírita, nas casas espíritas. Essas mensagens elas são lidas normalmente para a preparação de algum trabalho que é feito dentro da casa, né? Antes mesmo, às vezes, da prece inicial para se dar o início a determinado trabalho de passe ou de uma reunião mediúnica, né? É costume se ler nas casas espíritas mensagens edificantes. E estas quatro obras têm sido muito utilizadas. Nós mesmos, em grupo de trabalho lá do Caminheiros da Paz, nós estamos lendo mensagens aqui do Pão Nosso. Né? Alguns companheiros nossos vão testificar isso, ok? Agora, tem também uma outra obra de Emmanuel, que é o Palavras de Vida Eterna, que não faz parte desta série, mas que tem também versículos do Novo Testamento, nas quais Emmanuel tece alguns comentários. Nós vamos ler a apresentação do próprio Emmanuel aqui. A diferença entre estas quatro obras e a da Palavras de Vida Eterna é que enquanto nestas quatro obras se faz, Emmanuel faz uma visão geral de todo o Evangelho, comportando aqui versículos tanto dos quatro evangelistas,
das epístolas, de Atos dos Apóstolos e do próprio Apocalipse, no Palavras de Vida Eterna, ele se utiliza mais propriamente de versículos da palavra direta de Jesus. Fala de outros tantos, mas ele foca muito em versículos que contêm nos evangelistas a palavra própria do nosso Mestre Jesus. Ok? Esta é a grande diferença entre essas 4 obras, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e Vinhas de Luz, como Palavras de Vida Eterna. Nós vamos utilizar basicamente estas 5 obras no nosso estudo. Quando necessário, nós utilizaremos outra. Nós temos outras obras que, com certeza, também se utilizam das passagens do Novo Testamento. Uma muito conhecida nossa é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo ele tem a sua formação inicial em cada capítulo, um trecho do Evangelho, e nesse trecho do Evangelho, logo após, vem o comentário de Allan Kardec, dando a sua explicação já sobre a ótica, sobre a visão da doutrina espírita. Lembrando que esta obra aqui foi publicada e escrita depois de O Livro dos Espíritos e depois de O Livro dos Médiuns, e depois da fundação da Sociedade de Estudos Parisiense, e da qual Kardec também se correspondia com diversos médiuns na Europa e nos próprios Estados Unidos, e também que já vinha sendo publicado a revista Espírita, ok? Então, nesta obra, depois dos comentários de Kardec, nós temos as instruções dos espíritos, que era exatamente extraída de diversas correspondências de diversos médiuns, que, segundo consta, Kardec se correspondia com mais de 1000 centros pela Europa e Estados Unidos, com mais de 1000 médiuns. E ele selecionava as mensagens que tinham uma conotação com o estudo daquele trecho dos evangelhos de Jesus, sobre os 4 evangelistas, ok? Agora, tem mais 2 outras obras que complementam o próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Palavras de Vida Eterna. São diversos autores espirituais, como Dr. Bezerra, Meimei, próprio André Luiz, Emmanuel, Caiba Schulte, o Espírito, né? São diversas mensagens condizentes com capítulos e com trechos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que fez parte, inclusive, desses estudos que o Chico fazia naquela ocasião, final da década de 50 e começo da década de 60, lá no seu grupo espírita. Através destes estudos, estas mensagens eram colocadas e formou, então, o livro O Espírito da Verdade. Emmanuel, também em paralelo, com referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, compôs também o Livro da Esperança, outras tantas mensagens que nós temos como para nós, tanto o Espírito da Verdade como o Livro da Esperança, como uma atualização das instruções dos Espíritos a respeito da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Bom, esta era um pouco o esclarecimento que nós queríamos trazer a respeito desse estudo iniciante. E para iniciar, na introdução do livro, o primeiro dessa série dos 4, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz aqui, que está assinada em Pedro Leopoldo, em 2 de setembro de 1948, a interpretação dos textos sagrados. Eu vou ler alguns trechos na qual o Emmanuel esclarece esse estudo que ele faz através da psicografia do próprio Chico. Ele traz no início dessa interpretação de textos um trecho da Epístola 2 de Pedro, que está inserida no capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nós sabemos
que as interpretações diversas, né, do Evangelho têm trazido diversas formas de se interpretar e de se trazer a lume os esclarecimentos necessários à humanidade, ok? Então ele começa o seu texto esclarecendo aqui, Emmanuel. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que é o título desta obra. Entretanto, sempre tardios nós, no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Né? Aqui ele já dá uma chamada de atenção que em todo o nosso andar nas diversas encarnações, nós sempre estivemos afastados deste caminho de Jesus, ok? O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, e aí ele explicando, organizamos esse humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão à exégese. Exégese é a reunião de críticas aprofundadas sobre qualquer texto, né, tanto religioso como científico. Né? Ele não tem essa pretensão de ter estas interpretações que ele vai fazer aqui, esse aprofundamento crítico dos evangelhos do Novo Testamento. Em certas passagens, extraímos daí somente pequenas frases, proporcionando-lhes fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições dos capítulos em que se inspiram. Aqui ele explica porque ele pega do texto do Novo Testamento, às vezes só um versículo, ou uma palavra de dentro de um determinado versículo, ou um pequeno conjunto de um capítulo com alguns versículos, né? Dando-lhes uma característica própria, que muitas vezes a mensagem de Emmanuel a respeito desse destaque que ele dá não tem a ver com o contexto do capítulo que aquele versículo está inserido, ou dentro de um dos 4 evangelhos, ou das epístolas dos apóstolos, ok? Então ele pega trechos pequenos e às vezes até a palavra tão somente para tecer um comentário em cima destes do Novo Testamento. A nossa intenção, como já dissemos no início, nós fizemos uma compilação e colocamos em ordem das quais estão dispostas no Novo Testamento da Bíblia, né? Todos os versículos de todos os capítulos que Emmanuel nestas 5 obras coloca. Então, nós vamos, nestes vídeos, estudá-los ordenadamente, iniciando, como está na ordem da própria Bíblia, em Mateus. Tá? Então, ele tem espalhado pelas 5 obras mensagens contidas em todo o Novo Testamento, e tem essas do Evangelho de Mateus também espalhadas em todo as suas 5 obras. Nós colocamos-las em ordem, vamos estudá-las em ordem, dando uma ideia, não nos aprofundando, mas dando uma ideia do contexto onde está inserido aquele estudo do Emmanuel, de um versículo específico, e depois a mensagem e os nossos comentários, quando assim se fizerem necessário. Ok? E ele continua assim: o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. Por nós louvá-los nas igrejas e menoscabá-los nas ruas, é que temos naufragados 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Ou seja, nós, ao longo das nossas diversas existências,
com certeza, nas casas religiosas, seja de que escola for, católica, protestante, espírita, nós temos sim, dentro das escolas cristãs, né, dentro destas casas religiosas, estudado e comportado como verdadeiros cristãos. Fora delas, nem sempre, né? Muitas vezes nós falhamos na nossa vida cotidiana, no nosso lar, no nosso trabalho, nas ruas, né? Então, é uma forma de a gente estudar. Aqui, então, nós vamos começar, como dissemos, em Mateus, né? Vamos fazer uma pequena abertura de Mateus, entendendo que tanto cada evangelho como cada epístola era dirigida a uma pessoa ou a um grupo, ou uma comunidade, a um grupo de pessoas ou uma determinada comunidade. E desta questão, às vezes, é que cabe mais propriamente uma interpretação de acordo com que o autor do evangelho ou da epístola queria dar para esta comunidade ou para esta ou aquela pessoa, ok? No caso de Mateus, Mateus é Levi, que era publicano, era cobrador de impostos, ok? Nós vamos ver ele, como o apóstolo, talvez com um pouco mais de cultura, era alfabetizado. Ele trabalhava coletando impostos para Herodes lá, e ele é o único apóstolo convidado individualmente e especificamente pelo Mestre Jesus, que depois ele vem até convidar Jesus a jantar na sua casa, o que leva os fariseus a ficarem bastante irritados. Como vai Jesus na casa dos pecadores? O publicano era tido de pessoa de má vida. Tá? Mas quando a gente começa a estudar o Evangelho, é preciso ter uma observação que Kardec faz logo no início da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ler aqui, ó, para a gente ter em mente esta questão. Os assuntos contidos nos Evangelhos podem ser divididos em 5 partes: as ações comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e o ensinamento moral. As 4 primeiras partes, elas têm sido objeto de controvérsias, mas a última, o ensinamento moral, permaneceu inatacável. Diante deste código divino, submete-se à própria incredulidade. É o lugar onde todas as religiões podem se encontrar. É a bandeira sobre a qual todos podem se proteger, sejam quais forem as suas crenças, porque nunca foi motivo para disputas religiosas. Então, se temos trechos da Bíblia, do Novo Testamento, que são controversos, como nós vamos ver já aqui no início de Mateus, nós temos que a essência dos nossos estudos vai se firmar basicamente nisso que Kardec nos fala, nos ensinamentos morais, que é exatamente o caminho, a verdade e a vida para a nossa evolução espiritual, ok? Então, Mateus, ele escreve o Novo Testamento para uma comunidade judia, cristã judia. É estranho falar assim, mas nós não podemos nos esquecer que os primeiros cristãos, com certeza, eram judeus. Jesus nasceu na Judéia, os seus apóstolos eram judeus, e as comunidades que Jesus falava, lá no Tiberíades, lá em Cafarnaum, em Nazaré, em Jerusalém, eram todos judeus, tá? Judeus residentes na Judéia e principalmente na Pérsia, judeus que vinham de outras localidades, principalmente ali do Império Romano, tá? Então, os primeiros cristãos eram judeus. E é a esta comunidade que Mateus escreve o seu evangelho, tá?
Há um certo estudo aí dos especialistas, eu andei pesquisando um pouco, né, sobre qual dos evangelhos foi escrito primeiro. E há uma certa tendência de que talvez o de Mateus fosse escrito primeiro, mas há um outro estudo que coloca o evangelho de Marcos escrito primeiro, tá? De qualquer jeito, de qualquer jeito, é, estas obras elas foram escritas um pouco depois da morte de Jesus Cristo, do desencarne, tá? Eles dão em média esta obra de Mateus escrita lá pelo ano 70. E muitas das vezes entendem os especialistas que não foram diretamente escritas pelo próprio evangelista, que seriam por discípulos deles, por isso a denominação nos evangelhos de o evangelho segundo Mateus, ou seja, o evangelho conforme Mateus nos dizia, nos ensinava, o evangelho conforme João nos ensinava, ok? Então é esta referência de que Mateus é um dos primeiros a escrever, e temos até na obra de Emmanuel, o Paulo e Estevão, uma obra duplamente mediúnica, porque pela mediunidade do Chico ele recebe as informações de Emmanuel, e Emmanuel recebe as informações de Paulo. Né? Trechos há nesta obra, quem a leu, só Paulo conheceria os detalhes da qual Emmanuel revela ao Chico e compõe o livro Paulo e Estevão. Nesta obra, como que se diz, Gesiel, que vem a ser futuramente Estevão, é o primeiro mártir cristão, ele é mandado, ele é apedrejado a mando do próprio Saulo de Tarso. Ele, quando é recolhido, depois de algumas peripécias com os romanos, ele é recolhido na Casa do Caminho, e Simão Pedro, durante a sua convalescência, né, lhe traz, ele está citado nesta obra, né, e ele diz assim, porque Gesiel não sabia ainda da vinda do Messias, e Simão Pedro diz, não, ele já veio, vou buscar-te os textos novos, são as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Então, já lá na obra de Paulo e Estevão tem essa citação, e esta obra, no tempo que se revela isso, é praticamente alguns anos após o desencarne de Jesus, ok? Então, Mateus escreve para os cristãos judeus esta obra. E ele faz questão de fortalecer as antigas profecias que eram feitas sobre o advento do Messias, do Salvador. Tá? Então, Mateus ele tem uma conotação muito forte de querer mostrar de que Jesus era, de fato, a confirmação das profecias feitas antigamente, normalmente em Isaías. Então, no primeiro capítulo, no prólogo próprio do Evangelho de Mateus, nós vamos ver a genealogia de Jesus, né? E é um texto um tanto quanto cansativo, que começa que Jesus Cristo, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, que é filho de Abraão. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou, e assim vai, e assim vai. Até que chega finalmente que gerou José, que é o pai de Jesus. Tá? E aí nós vamos ver uma pequena incoerência que faz exatamente estes textos serem muito controversos. Então, para confirmar as profecias de que o Messias seria vindo da casa de Davi, ele faz toda a genealogia que acaba em José. E depois ele diz o seguinte: eis como nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, em que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi,
Não temas receber Maria por esposa, pois que o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ou seja, no mesmo capítulo de Mateus, nós temos que a comprovação das profecias anteriores é de que Jesus era nascido de um membro descendente da casa de Davi, que é José, o seu pai. E no mesmo capítulo, diz que José não é de fato o pai de Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Né? Na nossa interpretação, aquele que não veio derrogar as leis divinas, as leis eternas, ele encarnou como qualquer ser humano como nós. Ele foi produto de um ato sexual, pois que antigamente, ainda muito hoje, os grandes moralistas consideram o ato da reprodução humana como pecaminoso. O abuso é uma outra coisa, mas o nosso sexo é processo divino criador. Nós somos co-criadores em plano menor. Tá? Então vejo que estas controvérsias no mesmo capítulo, Mateus falando à comunidade dos cristãos judeus, fala aqui, confirmando aí o que diziam os profetas, ele é descendente da casa de Davi através de José, seu pai, o carpinteiro. E ao mesmo instante ele fala, não, mas Maria não foi, o Jesus não foi concebido em Maria por José. Tá? Só para a gente deixar claro estas questões, nas quais nós vamos nos aprofundar, não nisso, mas no aspecto moral. E um outro trecho ali adiante, até para confirmar essa questão dos profetas, né? Mateus diz no versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chama Emmanuel, que significa Deus conosco. Isso está em Isaías 7,14. Só para esclarecer, eu estou tirando esses textos diretamente da Bíblia, tá? Esta é uma Bíblia traduzida, juramentada pelos monges da Bélgica, tá? Aprovada pelo Centro Bíblico Católico, ok? Em Isaías 7,14, nós vamos ter o seguinte trecho literal. Cadê 14? Está aqui. Isaías diz, por isto o próprio Senhor vos dará o sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco, que quer dizer Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. E no rodapé desta página, sobre o versículo 14, há uma observação aqui, na Bíblia. A Virgem. Os textos gregos e latinos traduzem assim a palavra hebraica que designa uma moça. De fato, a Bíblia não aplica jamais esse termo para uma mulher casada. Vejo que a própria igreja e a própria Bíblia reconhecem na sua tradução que virgem aqui não é aquele conceito da virgindade sexual. Ele apenas se refere que é a uma moça que não é casada, é uma moça solteira. E veja que esta virgem conceberá o Messias. Mas não diz aqui que é pelo Espírito Santo, ok? Então, isso posto, e com os esclarecimentos até dessa parte introdutória de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que essas questões, elas, vamos dizer assim, elas são de fato muito controversas, dá margem a muitas interpretações. Mas continuando ainda nesse capítulo 1 de Mateus, sobre o nascimento de Jesus, continuando aqui quando o anjo Gabriel fala para José, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebida vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso se aconteceu para que se cumprisse no que Jesus falou pelos profetas. Okay? Aí Emmanuel, deste capítulo, ele extrai exatamente o versículo
uma parte do versículo 21 do capítulo 1 de Mateus. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E aí, nós temos no livro Fonte Vida, a lição 174, a referência do Mateus capítulo 1, versículo 21, o trecho que Emmanuel destaca. Ele salvará seu povo dos pecados deles. A esta mensagem, Emmanuel denominou plataforma do Mestre. E aqui, desculpe, depois de todo este preâmbulo, né, é o que é o nosso estudo propriamente dito, né? Então, Emmanuel, ele vai fazer uma reflexão sobre esse versículo. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Em verdade, há 2000 anos, o povo acredita que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, o Evangelho não transparece qualquer programa neste sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. A Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Esta é a essência da lição com o qual nós iniciamos o estudo de O Novo Testamento. A plataforma do Mestre. De salvar-nos de nós mesmos. Esta é a verdadeira postura do Jesus quando veio até nós. É nos salvar de nós, de nossos erros, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Todo o seu evangelho é pontilhado de ensinos que nos conduzem ao caminho, à verdade e à vida. Aquele ser individual que Emmanuel fala de que no reino individual aceitar a proposta do Cristo ter a vida nova. E nós sabemos que a vida nova é a vida do Espírito. Só que a vida do Espírito só progride com os nossos adiantamentos evolutivos. Se nós não nos aplicarmos, como temos feito já há séculos, ao aprendizado e à aplicação dos ensinos do Mestre na nossa existência, nós permaneceremos à retaguarda da evolução. Esta é a grande verdade do Novo Testamento, da Boa Nova que Jesus veio nos trazer. Ele nos salvar de nós mesmos. Espero que vocês acompanhem esse nosso estudo do Novo Testamento, em conjunto com o estudo de despertamento espiritual da obra de André Luiz,
e do embasamento filosófico, religioso e científico da doutrina dos Espíritos que estamos fazendo em paralelo com o estudo de O Livro dos Espíritos. Aqueles que, como nós, desejam a divulgação do Evangelho de Jesus, da doutrina e esse despertamento desta consciência espiritual, peço que nos auxiliem divulgando estes vídeos aos seus familiares, aos seus amigos, a todos aqueles que assim desejem evoluir como nós desejamos, tá? Este foi um vídeo mais extenso por conta das considerações iniciais sobre este estudo. Os próximos vídeos serão mais firmados no texto da Bíblia e nas mensagens de Emmanuel. Fiquem com Deus e muito obrigado.